Boa tarde, gente. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mini-conf organizada pelo Laboratório da Justiça Federal de São Paulo. Hoje a gente tem uma convidada externa da organização, né, para apresentar um tema que, pelo menos para mim, é muito caro para falar de experiência de usuário. Então, quem vai falar para a gente hoje é a Georgia Vieira, ela que é graduada em Design Gráfico e pós-graduada em UX Design e é coordenadora de Product Design na Squid. Se eu falei alguma coisa errada, você me corrija, por favor. A palavra toda sua, Jorge. Legal, é isso mesmo. Apesar da cara aparentar jovem, estou aí 20 anos no mercado trabalhando com produtos digitais. Veio lá desde produto digital era só uma tabela. E estou feliz em poder compartilhar o conhecimento com todo mundo. Então hoje estou com o tema aí, o UX, uma abordagem centrada no usuário. Mas o que é essa tal de abordagem centrada no usuário? Trago aí uma imagem, talvez seja conhecida por alguns, não conhecida para outros. Imagine ali o bebezinho, né? Ele tá olhando para só para as bundinhas, enquanto o pai e a mãe estão admirando o processo. Então, quem desenvolveu, desenvolveu para o pai e para a mãe ou desenvolveu para a criança? Então, pode ser que eles só desenvolveram para a mãe mesmo, né? A gente tem que entender todo o contexto. Mas se o usuário aqui é o bebê, esse, esse produto não foi desenvolvido pensando no centro do usuário. Então, é isso que eu quero passar um pouco para vocês hoje. Vou passar aí 4 módulos. A gente passar alguns conceitos de UX, passar por alguns processos que eu tenho aí no meu dia a dia. Quais que são as vantagens de a gente colocar o usuário no centro? E vamos abrir aí para perguntas. Espero poder contribuir com vocês. E o que eu não puder responder, posso mandar depois no LinkedIn ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Bom, primeiro conceito aí, UX, muitas pessoas pensam que é um termo já atual, mas não, é um termo que a gente vem lá desde o comecinho da web ou qualquer interação que a gente tenha com uma coisa. E o primeiro princípio aí do UX é a usabilidade, que é a gente ter a facilidade de navegar com algum produto, ou um produto físico ou digital, né? Aqui eu trouxe o exemplo do Google. O que o Google tem? Eu quero pesquisar, só tem uma barra de busca ali, não tem um monte de imagem, não tem absolutamente nada. É fácil, simples, eu já entendi o que eu tenho que fazer e pronto. Não estou falando para a gente, né, quando for desenvolver uma tela, a gente retirar todas as imagens, retirar tudo, né? Até porque se a gente for pensar num carro, produto que a gente está fazendo uma coisa com a mão aqui, está dando pisca, está ligando o retrovisor, ligando o coisa de chuva, a gente está vendo pelo retrovisor, o pé está fazendo outra coisa. Então, usabilidade não quer dizer só em retirar as coisas, né? Porque se eu retirasse o câmbio, não teria função. Mas se eu pensar, né? O que eu posso melhorar na usabilidade dele? Talvez o câmbio a gente pode deixar automatizado. Eu só posso fazer uma função aqui. Então, é isso que é usabilidade. Você pensar em como vai automatizando, como você vai melhorando, para ficar o mais simples possível. Nessa parte da usabilidade, eu trago uma lei, que é uma lei chamada Lei de Hick. Trouxe aqui 3 controles remotos diferentes que eu tenho aqui em casa. Um da Amazon Prime, que é tipo um Chromecast que eu coloco ali na TV, e outro, um da TV, e outro ali é do meu Sound System. Qual que é mais fácil da gente mexer, né? É o primeiro, porque ele está segmentado, tudo que eu tenho, não tem um monte de função, por exemplo, para que funciona, para que tem essa vermelho, amarelo, verde? Lá antigamente eu sei que eu conseguia colocar legenda, tirar legenda, mas a gente ocupa o usuário com muita coisa, e daí ele não consegue fazer uma operação que é aumentar o volume. Essa lei também ela contempla, por exemplo, o Netflix. A gente tem muita opção lá, né? Você fica lá navegando, você demora mais tempo para achar o que você quer assistir do que, de fato, fazendo o que você queria, né? Então, essa lei traz um pouquinho disso, assim, você entender o quanto tempo que a pessoa leva para tomar uma decisão. Então, a gente tem que diminuir as opções para ela tomar a decisão certeira. E a gente já traz essa pegada do governo. A gente tem que deixar a interação com o governo uma experiência positiva, pensar na usabilidade
como que vai ser positivo? Como que as pessoas conseguem pedir um Uber, pedir uma pizza tão fácil e fazer o imposto de renda tão difícil, né? Então, a gente tem que ir melhorando cada vez mais as experiências para garantir isso para as pessoas. Outro conceito de UX é a consistência, que é o quê? A gente manter todos os elementos e os padrões de interação iguais. Aqui eu trouxe um design system, que é o design system do Material. Acredito que muitos de vocês aí usam o Gmail, ou o YouTube, ou o Outlook, ou o Drive. Todas as ferramentas do Google, elas têm o mesmo padrão visual, a mesma interação. Você sabe como você vai escrever um novo e-mail ou como você vai colocar uma nova planilha, porque eles têm essa consistência. O governo federal já está com uma iniciativa de design system. É um design system que está lá no gov.br. É bem legal a gente acessar lá e ver toda essa iniciativa. Tem muitos padrões que a gente consegue perceber, toda a parte de linha visual, acessibilidade, o tom de voz que é lá no design, no X-Writing, como que vai falar com o público. E isso garante que todas as interfaces que sejam do governo federal sejam iguais. Então, eu trago até uma ferramenta aqui, que é o Pix, que é uma iniciativa muito boa. E quando as pessoas foram desenvolver, elas pensaram, mano, vai ser 19 instituições financeiras que vão usar o Pix. Como que eu vou garantir que todas essas pessoas tenham uma experiência similar? Acredito aí que vocês não têm uma dificuldade de fazer um Pix para as pessoas. Inclusive, eu vou passar meu Pix depois aí. Brincadeira. É, se você tem o Banco Itaú, se você tem o Nubank, se você tem uma Caixa Econômica, você sabe que você precisa de uma chave Pix, o valor e enviar para a pessoa. Agora vamos até imaginar nesse mesmo contexto. Para pagar uma conta. Quando eu vou pagar uma conta no Nubank, já abre a câmera direto, ou eu tenho que digitar o número quando é no Itaú. Então, não é sempre uma consistência, não é sempre o mesmo processo, o mesmo fluxo. Então, eu me bato muito mais, que cada tela eu tenho, cada ferramenta eu tenho que usar de uma forma. E o Pix garantiu isso com muito estudo de UX. Ficou faltando o link aqui, mas eu vou passar essa apresentação para vocês depois com o link certo, que tem todo o estudo das pessoas que estiveram envolvidas nessa elaboração do Pix. É bem legal de ler, para quem tiver interesse. Outro conceito do UX é o feedback do usuário. A gente sempre tem que responder, dar respostas visuais, auditivas, táteis, tremer o celular, para que a pessoa saiba o que ela está fazendo, aonde que ela está. Não dá uma raiva quando você dá um ok lá, pagar uma conta e aparece uma tela branca. O banco está processando. Será que está processando mesmo? Ou tem que eu fechar? Ou a minha internet caiu? Então, sempre a gente tem que dar um feedback. Aqui eu coloquei o exemplo do Spotify. Eu estou lá na tela do Spotify, mas está tocando aqui. Ele está me avisando o que está tocando. Aqui também tem um outro elemento aqui, ó, que na animaçãozinha fica até uma animaçãozinha falando, ó, é isso daqui que está tocando. Se eu entro, ele também me dá um feedback para saber aonde que eu estou nesse áudio. Assim acontece com o YouTube, Netflix. E o feedback é muito importante para tranquilizar, para dar informação. Então, se a operação foi feita, tem inúmeros casos aí de feedback, mas o importante é dar o feedback, nem que seja de erro, nem que a tua operação não deu certo. E um feedback bom, né? Não adianta só página 404, não deu certo. 403. 403, o que significa para mim? Muitos de vocês devem saber, mas às vezes você fica perdido. Então, além de você dar o feedback de erro, você tem que dar uma continuidade, tá? Então, deu erro, para onde que eu vou agora? Com quem que eu tenho que falar agora? Então, a gente sempre está dando feedback para o usuário, isso é muito importante. Parece besta, mas comece a reparar aí nas aplicações que vocês usam. Muitas delas ainda não usam esse conceito. Arquitetura de informação é mais um conceito aí de UX. Perguntar para vocês aí, manda no chat. Aonde que vocês guardam o garfo, faca, colher aí? Na A, B, C ou D?
B. É B? Alguém guarda em algum outro lugar? Tá todo mundo respondendo B mesmo. É B. É B, né? Pode ser até, tem diferença às vezes que você pode guardar na de baixo e não na primeira, alguma coisinha assim. Mas em qualquer cozinha que você for, você vai precisar de um garfo, você vai direto numa gaveta que tiver, né? Então, existem convenções, existem modelos mentais. Então, aqui tá todo mundo é brasileiro, todo mundo tem uma cozinha parecida com essa. É, são convenções, a gente sabe que a informação está ali. E a gente precisa trabalhar muito nisso. Trouxe de novo o gov.br. Aqui é um exemplo bom de arquitetura de informação. Está vendo que aqui tem os mais acessados e o destaque. Então, aqui está o que eu já acessei por último, então ele já retorna as minhas últimas interações, então ele já pressupõe que, talvez você esteja precisando disso. Ou aqui em destaque eu já trago a época de imposto de renda, vai estar aqui, a época de IPVA vai estar aqui. Ou já tem uma busca clara aqui para a gente fazer. Então, arquitetura de informação, a gente sempre tem que organizar o conteúdo para facilitar o entendimento e navegação. Também é um estudo, a gente tem que fazer testes, a gente tem que usar convenções, assim como eu usei antes. Será que está todo mundo usando o garfo e faca aqui? Tem que testar para ver. Então, vocês me confirmaram. E assim funciona um pouco da arquitetura de informação. Novamente, trouxe aqui um exemplo do GovBR para falar sobre engajamento. A gente vê muito na iniciativa privada, né, esse engajamento, que é a rede social, ali você ficar interagindo, dar um curtir. No Duolingo, não sei se vocês fazem aí aula de inglês, mas o Duolingo lá sempre fica me mandando uma mensagem falando que vai lá, faz que você vai ganhar medalha ouro, faz isso que você vai ganhar aquilo. O GovBR está pensando já um pouco nesse engajamento ali. Ele já fala, por exemplo, que eu sou um nível prata e eu preciso dar mais informações para eu conseguir o nível ouro. Claro que a gente precisa mostrar mais segurança num projeto desse, porém, a gente pode fazer iniciativas com que as pessoas se sintam mais engajadas em usar as ferramentas do governo. A gente não precisa implorar para as pessoas fazerem imposto de renda, a gente não precisa passar por processos que as pessoas fiquem fora disso, tenham medo. É tão fácil hoje em dia que eu consigo ir lá e agendar minha consulta no SUS e consigo ver todo o meu engajamento através do aplicativo. Então, é iniciativas dessas que contribuem para isso. Outro conceito é acessibilidade. Então, todos os produtos digitais aí, eles precisam atender algumas premissas para a gente ser acessível. E aqui eu já trouxe um exemplo. Não sei se vocês estão vendo, a minha apresentação é um verde claro com um verde escuro. Eu passei aqui, esse é um software que eu uso de contraste para ver se ela está acessível aqui para todo mundo. Então, ele deu tudo verdinho aqui para mim, falando, ok, as pessoas com baixa visão vão conseguir entender esse contraste e vão conseguir ler bem. Mas quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando apenas de uma pessoa com uma deficiência, né? Então, seja ela cega, seja ela surda, inúmeras deficiências que a gente precisa atender. Mas a gente tem que pensar em vários casos, como acessibilidade. Então, todas as pessoas possuem habilidades, mas nem todas sabem reconhecer essas habilidades. É função nossa ajudar para a gente conseguir atender a todas elas. Um órgão que ele ajuda a regulamentar é WCAG. Nunca tinha falado essa palavra mais alta, desculpem. Ele dá 4 parâmetros para a gente seguir, para a gente ter um site, uma aplicação acessível. Ela ser perceptível. Por exemplo, se eu faço um vídeo e não coloco uma legenda, eu posso estar num ambiente que eu não posso colocar o volume, assim como eu posso ser surda. Então, eu tenho que ser perceptível, eu tenho que deixar que todo mundo me entenda. Então, colocar uma legenda é acessibilidade. Ser operável.
Então, ser acessível por teclado, por exemplo, se eu não consigo mexer no mouse ou outras limitações, eu tenho que conseguir indo pelo tab, tab, tab e clicando em todas as funções da tela. Tem que ser compreensível. É isso que eu acabei de passar ali para vocês no contraste. Ele tem que ter uma legibilidade, tem que ser legível, ele tem que, por exemplo, se a gente usa um plugin de calendário e ele é em inglês, se eu, se eu clicar lá e tá lá o mês escrito em inglês e eu não sei inglês, eu não estou sendo compreensível. Por mais básico que pareça, a gente tem que ir no detalhe mesmo. E tem que ser robusto. Ou seja, tem muitas iniciativas para isso. Tem leitores de tela, tem a Apple já faz bastante ferramentas, até com leitura do olho. Eu consigo ir clicando através de identificação do olho. Então, o sistema tem que estar robusto para isso. E daí, como eu estava falando lá, eu até interrompi, que o acessível não é só quando a gente está debilitado por uma deficiência física. Por exemplo, imagina se eu quebrei o braço e preciso atender o telefone. Eu estou com uma mão só, eu não estou com as duas. Essa lei existe para. Ela fala mais ou menos o que está mais perto da tua mão, o que está mais perto e é um objeto grande, é mais fácil de ser tocável. Aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, a busca está super pequenininha, mas no celular, a minha mão, o primeiro que ele consegue pegar é lá embaixo. Então, aqui eu consigo já criar uma nova proposta. Aqui eu consigo atender e declinar uma ligação facilmente. Então, a gente tem que pensar nessas. Não só quebrei o braço, eu estou com um filho na mão. Então, o acessível, ele tem que ser acessível em vários pontos. Assim como na linguagem. O governo traz muita burocracia, né? E a gente já tem essa impressão, né? Tipo, eu vou ter que ler lá o que o juiz colocou da minha sentença. Vem um texto que eu, Jorge, designer, é uma linguagem que eu não entendo. O que a gente pode fazer para essa linguagem ficar mais simples, para a comunicação ficar eficiente, inclusiva? Então, a gente precisa pensar desde a linguagem inglês, português, outras línguas, se ela está acessível a classe A, B, C, D, se pelo meu estudo, como eu sou de uma área muito mais de exatas, muito mais de criatividade, será que eu vou entender um texto robusto que um advogado escreveu? E será que isso é intencional? Né? Então, a gente precisa deixar isso acessível. E a acessibilidade, a gente está tratando aqui do digital, mas a gente está longe de ter uma população 100% digital. Então, aqui é para a gente se perguntar mais, né? Será que todas as iniciativas a gente tem que ir para o digital? E se a gente for para o digital, como que elas vão ser integradas? Como que uma pessoa que não tem o celular vai tirar o auxílio emergencial? Então, a gente tem que estar preparado para as soluções que a gente criar, mesmo que seja no digital, como que a gente vai atender a população que não é digital? Como que a gente vai fazer um totem e que a pessoa que nunca teve uma interação com um pedido lá do McDonald's, num totem, ela vai conseguir tirar o seu auxílio lá por um totem que a gente colocou na justiça, né? Então, eu deixo aqui uma reflexão para a gente sobre acessibilidade. Legal. Passei um pouco ali sobre alguns conceitos. Passei bem rapidamente, porque se fosse, por exemplo. Obrigada. Bom, se eu fosse falar de acessibilidade, aí eu acho que é uns 2 meses só da gente falando de acessibilidade, de usabilidade, então todos aqueles temas que eu passei aí para dar uma introdução e cada vez mais a gente ir se aprofundando nisso. Mas beleza, legal a gente pensar no geral ali, mas em que fase que eu vou implementar o X? Coloquei aqui, né? A gente está num projeto, a gente tem descoberta, a gente tem planejamento, ideação, validação, desenvolvimento. Onde será que está o X?
ele está em todas as fases, né? Dá para a gente implementar em todas as fases um design centrado no usuário. Então, vamos passar um pouquinho por cada fase dessa, para a gente entender o que, que eu estou falando um pouquinho mais. Mais uma vez aqui, ó. Qual desses ketchups aí vocês escolhem? Pode falar no chat lá para mim. Letra C. Letra C? Legal. Tem gente que colocou B, tem gente que colocou C. Isso daqui é bem comum aí no mercado centrado no usuário, que virou aí, isso era pensando só no layout, isso daqui é pensando na usabilidade. Mas vamos pensar assim. Eu estou numa cidade diferente e eu pedi um hambúrguer. O que, que eu espero? Não espero que venha um ketchup desse tamanho, né? Só para o meu hambúrguer ali que eu vou comer. Não é mesmo? A gente precisa só de um pacotinho ali pequenininho e até o dono do restaurante que me enviou o hambúrguer, ele vai me mandar isso. Ele não vai me mandar para ele também o custo, tudo mais. Vai ser melhor essa opção. Agora eu vou fazer uma hamburgada aqui em casa, vou chamar vários amigos. E como eu sou designer, né? Nossa, essa embalagem aqui para mim é muito linda. Eu quero impressionar meus amigos, e vou comprar essa embalagem aqui, porque é especial para mim. Ela vai demorar quando tiver para chegar lá no fundo. Ela tá lá no fundo, eu vou ter que começar a chacoalhar, vai ser uma experiência ruim, mas para a experiência que eu quero nesse momento, é muito mais melhor. Ali até alguém falou que é até sustentável, com certeza. É vidro, né? Mas se eu quero ela no dia a dia, que eu como toda semana um monte de hambúrguer aí, preciso que eu consiga ter o ketchup inteiro, bem aproveitado, não vou chacoalhar, não vou sujar a casa chacoalhando, eu vou pegar essa opção. Tem até algumas pessoas brincando que essa opção já está sendo ruim na questão de usabilidade, porque acaba ficando aquele monte de ketchup aqui seco, né? Não é mesmo? Já estão inventando uma nova usabilidade para essa ferramenta aqui. Bom, então o que, que é isso? Isso é descoberta. Eu fiz uma pesquisa aqui com vocês, cada um no contexto de vocês pensou qual que era melhor para vocês. E não necessariamente o que é melhor para mim ou o que é melhor para todos. Existem convenções, a gente vai entendendo. Mas tudo depende do contexto que a pessoa está, as necessidades e o objetivo. Aqui eu coloquei algumas. Coloquei algumas processos de entrevistas e ferramentas que a gente pode fazer para essa fase de discovery. Aqui eu coloquei uma foto do SUS para a gente imaginar. Imagina que eu vou fazer o novo aplicativo lá da farmácia do SUS. Eu compro remédio na Licei, aqui perto de casa, tem, não sei se aí em São Paulo tem, mas vou na farmácia, compro, entrego a minha receita e pronto. Mas será que esse é o processo que é no SUS? Não sei. Como que eu vou saber? Talvez usando um processo de shadowing, que a gente chama. Vou sentar do lado dessa mulher aqui e vou ficar pedindo para ela, vendo como é que ela opera, como é que ela pega as receitas, para daí eu pensar como que vai ser esse aplicativo. Depois eu posso ir analisar dados, eu posso fazer pesquisas com os próprios usuários, eu vou ficar lá fora com uma prancheta, elaborar uma entrevista e perguntar: e aí, foi legal? Como é que você retirou o remédio na farmácia? Foi difícil para você? Veio o remédio certo? Então a gente tem que descobrir, compreender todo o contexto para daí ir lá para as soluções. A solução é quase lá na metade do processo. Apenas depois que você descobriu, pesquisou, sentou do lado. Shadow é muito interessante também para a gente ver como é que funcionam as coisas. Porque às vezes a mulher que está ali me dando remédio para todo mundo, para ela é tão fácil, né? Já está na cabeça dela, por exemplo, eu pego a receita, pego o remédio e entrego para ela. Para ela é isso. Mas tem uma função lá que ela precisa pegar a receita, carimbar e daí entregar para ela. Ela não falou isso para mim, porque a gente
já está no meu cotidiano. Por isso que eu observar em situações reais e não apenas perguntar também é muito mais eficiente do que eu só ficar perguntando como é que funciona. Então, por isso que existe várias metodologias aí no- na parte de descoberta. Foi errado aqui. Planejamento. Eu só, desculpa só um pouquinho, gente, aqui veio errado aqui a minha apresentação. A gente testa, testa, testa. E agora foi. Bom, na parte de planejamento é quando a gente já está estabelecendo a visão do produto, definindo requisitos. Então, estamos lá no SUS, ainda fazendo como vai entregar esse remédio na farmácia. Quais são os requisitos? O que, que eu preciso atender? Quem vai ser a pessoa que vai mexer? Como é que a jornada ela vai chegar na farmácia? Ela vai passar no médico? Vai passar na farmácia? Vai receber o remédio? Qual que é essa jornada? Então, também tem várias ferramentas para a gente entender todo esse planejamento, como é feito. Aqui eu coloquei um artigo que é bem legal, de uma pessoa que está estudando como fazer um melhor processo do imposto de renda. E ela usou a ferramenta que é de personas. Ela conseguiu, imagina, né? O imposto de renda é para todo mundo no Brasil. É um público muito amplo, mas eu tenho que ir definindo coisas para eu entender são meus principais usuários, como é que eles se comportam. Porque imaginem se eu só pensasse, por exemplo, nas pessoas com maior de 72 anos que pegam um remédio na farmácia. Bill Gates tem quantos anos, será? Deve ter mais de 70 já, né? Será que ele não sabe mexer num aplicativo? Ele sabe mexer num aplicativo. Então, a gente não pode ficar só baseado, putz, eu estou desenvolvendo uma ferramenta lá para idoso do SUS. Não posso partir do princípio só a idade deles que eles não sabem mexer. Então, a gente tem que fazer essas personas para ir entendendo como é que é o usuário também. Aqui, outro processo é a ideação. É uma das partes favoritas aí que eu trabalho, que é a hora de pegar, coletar, já coletamos todos os dados, coletamos quem que vai usar, para quem que é meu stakeholder, fiz toda a pesquisa de campo, agora é a hora de eu começar a idear, é a hora de eu colocar as coisas no papel. Mas eu trabalho com alguns processos também. O primeiro processo é o wireframe. Lembra que eu falei lá no início sobre o Design System do governo federal? O governo federal também dá uma biblioteca de wireframe no Figma para a gente desenvolver. O wireframe, não sei se vocês já viram, é o rabisco inicial. Aqui vai ter um header, aqui vai ter uma imagem, aqui vai ter o botão de comprar. Por que, que o wireframe é tão importante? Eu estou vendo o meu desenho, já como que vai funcionar. O meu superior, meus usuários, eles não sabem como que vai funcionar ainda, porque está na minha cabeça. Só que se eu pego o que está na minha cabeça e já demoro 4 semanas para desenhar o resultado final, eu posso apresentar para o meu usuário, posso apresentar para o meu superior e eles falarem: não é isso que a gente estava esperando. Ou o programador falar: não, você está indo para um lado muito complexo, a gente precisa de uma coisa mais simples. Então, o wireframe é a gente passar por um processo de rabisco, pode ser no computador, pode ser em tela, e é muito importante para a gente validar essas nossas ideias. Então, eu desenho um rabisco, nem que seja no papel ou no digital, para apresentar e para ver se eu estou caminhando certo. Daí, beleza, é isso mesmo. Agora faz o desenho final. Vou lá, desenho, uso o Design System do governo federal com todos os elementos que ele já me traz. Mas, se eu clicar aqui, eu imaginei na minha cabeça que ele vai rolar um carrossel e depois vai abrir a página. E eu não deixei claro
para a equipe de desenvolvimento, para quem vai usar, só está na minha cabeça. Então, por isso, a gente tem que prototipar e ver para validar todas essas ideias. Então, a gente faz um design de interação, prototipa, para daí ter o produto final. E eu já falei um pouco ali para vocês de validação, que pode ser o wireframe ou o protótipo final. Mas o importante é validar. E validar nessa etapa reduz custos. Por quê? Porque eu desenvolvendo isso demorei 2 meses. O programador, para desenvolver tudo que eu fiz, vai demorar 6 meses. E daí ele demorou lá todos esses 6 meses. Quando chegou lá no final, as pessoas não estão sabendo usar, não ficou claro, não ficou bonito, não ficou várias coisas. E daí a gente vai perder todo um dinheiro, todo um processo, porque a gente não testou antes. Teve uma empresa que eu estava fazendo teste e eu coloquei um ícone para a pessoa saber que ela era o primeiro colocado. E eu coloquei um ícone lá de reizinho, de rainha. E na minha cabeça estava certo que ia funcionar aquilo, né? Fui testar com os usuários, um teste remoto. Eu compartilhava minha tela e pedia para as pessoas ir fazendo pequenas missões. Então, clique no... compre esse produto, e eu ficava observando ela comprar esse produto. E ela, dos 20 usuários que eu entrevistei, nenhum entendeu o que era aquele raio daquela coroa. Então, muita coisa, para mim, faz sentido, mas para o meu usuário, não. Por isso, centrado no usuário. Por isso que eu tenho que validar com o meu usuário. Então, teste de usabilidade é muito rico para testar e ser mais barato. Validei, recebi o feedback, eu melhoro. Tem também uma outra técnica que eu coloquei aqui, que é o teste AB. Tá em dúvida como é que, se o usuário vai clicar no botão verde ou vai clicar no botão vermelho, metade da tua audiência coloca para clicar no botão verde, outra metade da audiência coloca para clicar no botão vermelho. E vamos entender. Das 100% das pessoas que entraram aqui, só 20% acessaram pelo botão. 100% daqui, 80% clicou no botão verde. Então o botão verde está funcionando mais que o botão vermelho. Já na fase de desenvolvimento, o designer tem que estar bem próximo aí dessa experiência para a gente saber que está sendo implementado conforme que a gente planejou. Porque imagina, eu demorei lá meses estudando o usuário, demorei meses fazendo todo o fluxo que o usuário está passando. E daí o desenvolvedor pode achar, não, vou fazer o que é mais fácil aqui, vai ser mais rápido, e ele ignora tudo que a gente passou. Mas também a gente pode fazer aqueles testes de usabilidade em produção, em desenvolvimento. Então, aqui eu coloquei uma imagem que ilustra bem o que eu estou falando, né? Foi lá, desenvolveu, tenho 3 gatos, preciso de 3 potes. Simples, um do lado do outro vai dar boa. Olha lá como é que os gatinhos foram se comportar, né? Então, às vezes a gente pensa numa coisa, na hora do desenvolvimento sai outra coisa totalmente diferente. E quem que tá errado? É os gatinhos ou sou eu? Sou eu. Tinha numa ferramenta que eu trabalhava de delivery, eu coloquei como se fosse uma câmera por trás, que se chama Smart Look. Então eu consigo ver como é que o usuário está se comportando. Ele vai clicando e eu vou vendo o que ele está fazendo. E tinha um usuário que ele clicava, vinha um banner assim, essa loja está fechada, e subia. O cara ia lá, tentava comprar de novo, e descia o banner, e ele não entendia, subia. Na hora eu pensei, né? Porra, cara burro, né? Meu Deus, ele não tá entendendo que essa loja está fechada? Aí eu pensei, se ele não tá entendendo, o meu aviso está ruim. Eu dava 3 segundos para ele ficar ali, loja fechada, e já voltava? Não, estava errado. Modifiquei o fluxo até os usuários entenderem que a loja está fechada. Então, testes contínuos, né? Então, nunca eu acredito que o produto está finalizado, né? Então, sempre a gente vai ter uma interação diferente. Imagina que os gatinhos
e eu vinha comer ali perfeito? Não. Eles estão tendo uma interação diferente. Tá, beleza, assim eles estão conseguindo comer. O objetivo de comer tá certo, mas se eles começarem a brigar, tem que tratar de outra forma. Então, por isso, a gente tem que estar sempre junto ali no desenvolvimento. Monitoramento. Falei um pouco ali sobre essa ferramenta que eu monitorava os usuários através do Smart Look. Mas a gente tem um monte de ferramentas aí no mercado. Google Analytics, o próprio feedback, né? Quando você manda, ei, tá gostando do aplicativo? A gente sempre precisa estar entendendo as métricas. E monitorar, por exemplo, estipular métricas para que teu design, que teu UX esteja funcionando. Por quê? Eu vou criar um botão só por criar um botão? Eu vou deixar ele mais bonito só por deixar mais bonito? Ou eu preciso monitorar? Não, eu preciso que mais de 80% das pessoas que entrem nessa página cliquem no botão fazer inscrição. E eu tenho que fazer todas as formas para que eu aumente essa métrica de retenção. Então, é muito importante a gente trabalhar com métricas e dados hoje em dia, para ver como que você vai desenvolver, para quem você está desenvolvendo, mas como eles estão usando, se está sendo efetivo o objetivo. Então, através de métricas e dados, a gente consegue chegar no resultado. Legal. Agora eu vou passar por um. De novo, a minha apresentação bugou. Gente. Está querendo ir para a página certa, eu vou fazer. Tá. Mas para que funciona aí tudo isso? Quais são as vantagens que a gente vai ter com todo implementando vários processos de UX no setor? Primeiro, a gente vai melhorar a satisfação. E, né, uma pessoa que ela está satisfeita com o produto, ela vai falar para as outras pessoas, ela vai ficar feliz com, meu, tá funcionando, eu consigo votar muito fácil, eu não tenho reclamação quanto a isso. Então, essa é uma das vantagens. O aumento da acessibilidade é a segunda vantagem aí. A gente ter uma inclusão digital, todo mundo saber que eu vou estar incluída dentro da ferramenta que eu vou usar, eu vou ter uma facilidade no uso, independente das minhas deficiências ou deficiências temporárias. Então, é isso, né? Tipo, a gente tem uma inclusão digital e a facilidade de uso. Redução de custo. Se todo mundo está conseguindo fazer um imposto de renda, todo mundo está conseguindo pagar uma multa, eu não vou precisar ter um suporte, não vai ter que ficar alguém sempre lá atendendo uma ligação, não estou conseguindo retirar minha guia do INSS, não estou conseguindo. Então, a gente reduz muitos custos de suporte. E a gente ajuda na eficiência operacional. Um bom fluxo de um aplicativo faz com que fique muito mais simplificado toda a operação. Transparência e confiança. Recentemente teve aí um imposto de renda e eu tinha que mandar a minha senha do gov.br para o meu contador. O meu contador era o meu pai, então para mim não foi difícil. Eu tenho confiança nele. Mas eu tive muitos relatos do meu pai, por exemplo, que as pessoas não tinham a confiança de passar a sua senha. Será que se a gente montasse um botãozinho lá, criar um usuário para o contador e eu conseguisse cadastrar meu contador lá, não traria muito mais confiança para os usuários? Eu não deixaria a informação muito mais clara? Então, a gente tem que trabalhar com o X com a confiança. Será que se eu colocar a minha conta do Nubank dentro do GovBR, está seguro mesmo? Engajamento. A gente, quanto mais engajamento tiver, mais as pessoas vão procurar o meio digital e não o telefone, não outros canais de comunicação
para as pessoas poderem se engajar. Então, quanto mais fácil os produtos, mais as pessoas se engajam. É, é isso, mais ou menos, que eu tinha. Engajamento, redução de erros. Quanto será que é o- os erros que tem no imposto de renda? Será que todo mundo consegue preencher certo? Quanto tempo que eu tenho que ter de analistas revendo todas as informações que as pessoas colocaram lá? Porque talvez o campo estava escrito só médico. Daí, de vez ela colocar o nome do médico, ela colocou o nome da clínica. E daí o nome da clínica não é o nome do CNPJ que está. E daí começa a dar uma baita confusão só por causa de um erro de preenchimento do input que estava errado. Melhoria na qualidade de todos os serviços. Então, né, quanto mais a gente coletar dados e feedbacks, mais a gente vai ter a melhoria do aplicativo, do digital que a gente está oferecendo. E mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês. Sei que foi bem rápido. Espero ter colocado uma pulguinha atrás da orelha aí, mas vi que vocês estão mandando bastante coisa aqui no chat. Quem quiser abrir o microfone aí e fazer perguntas, eu estou disposto a tentar resolver e conversar um pouco mais sobre você. Bom, Jorge, primeiro, parabéns pela apresentação, muito legal. Eu vou voltar aqui numa pergunta que o Vitor Frota fez. No momento em que você mostrou aquela ferramenta de acessibilidade para ter o contraste, ele perguntou qual que é a ferramenta que você estava usando. Ah, legal. Essa ferramenta é um plugin aqui no próprio no próprio Figma, que é um software que eu uso para idear, e se chama Contraste. Então tá aqui nos meus. Mas eu posso passar aí outras ferramentas que tem no digital aí para conseguir testar online. Mas vou até mostrar aqui para você. Pessoal, vocês fiquem à Olha só, vontade, tá? Para abrir o microfone, falar, perguntar, pode ficar à vontade. olha só, que legal. Quando eu clico aqui, ele me dá que está tudo funcionando para texto normal, para texto largo. Mas se eu clico aqui nessa que eu não queria dar tanta ênfase, olha só, ele já não está com acessibilidade 100%. Essa é a ferramenta que eu uso. Também posso mandar um manual aí para vocês sobre o que significa cada asinha, asão, três as, Uhum. para vocês entenderem melhor sobre isso também. Seria legal. E tem gente perguntando se você vai deixar a apresentação disponível para gente. Claro, deixo sim, aham. Pode deixar que eu deixo e até complemento com alguns links aí. E ó, eu vou voltar. Teve um comentário que foi, acho que foi a Anne que deixou aqui, que ela fala que ela acha que o UX design também não é tão acessível, porque usa muitos termos em inglês. Eu vou concordar com ela. Sim, concordo com todas as letras aí. É, parece que, né, o design, já o nome design já é. Todo mundo já remete a desenho, mas significa projeto. User experience, né? Tipo, eles vêm muito com esse nome em inglês. E é uma coisa bem. Eu trabalho para uma empresa que é na Faria Lima, né? As pessoas lá não chamam trimestre de trimestre, elas chamam de quarter. Eu não tenho um. Eu não trabalho com um RH, eu tenho o setor de people. Então é uma coisa no mercado que, sim, eles querem ficar muito longe, parece, do que a gente tenta passar. Eu até tinha colocado, por exemplo, aqui ó, na minha apresentação, Discover aqui em cima, e depois eu lembrei, preciso ser acessível, é descoberta. Sim, é uma prática que todos nós na comunidade precisamos melhorar. Obrigada aí pelo seu comentário. Fica a dica, né? Eu acho que eu não consegui visualizar mais nenhuma. O Luiz Cláudio está perguntando se você conhece o SEI.
Sei, O SEI nunca ouvi falar. é o sistema de processo administrativo que a gente utiliza. A gente e vários outros órgãos também. Tá Acredito que é precisando de esse o um SEI que você ex. está falando, né, Luiz? É, Sim, a gente eles- tem muitos processos aí que a gente precisa melhorar no governo, porque é muito difícil, né, gente? Tipo, eu trabalho para uma empresa que é privada. Eu quero lucro, eu quero que o cliente compre, eu quero que o cliente esteja ali. E no setor público é muito mais difícil, né? A gente precisa engajar de uma maneira diferente. Então, essa satisfação, essa redução de erros, essa redução de suporte é o que a gente tem que colocar no nosso foco. Então, porque se tá ruim ou tá bom o serviço, as pessoas têm que continuar enviando imposto de renda, né? Então, a gente tem que pensar nessas outras vantagens que a gente tem no X. é. Pode falar, Lucas. Pode. Oi, boa tarde. Primeiro, parabéns, Jorge, pela apresentação, muito boa. E aproveitando a pergunta do SEI, né, se você já conhece, gostaria também de perguntar, né, a gente aqui dentro da Justiça, a gente lida no dia a dia com muitos softwares que já estão consolidados, né, já estão há muito tempo, o pessoal já está usando há muito tempo. E é diferente, por exemplo, dentro de uma startup, que a gente está mais acostumado com desenvolver o produto do zero, né? E aí a gente acaba tendo, eu acredito que mais facilidade para poder, principalmente nessa parte de ideação, de pesquisa de mercado, tudo, porque não é um produto consolidado que o pessoal está acostumado a usar no dia a dia. E aí eu queria saber da sua parte, né? Como que você vê, um produto assim consolidado? Uns primeiros passos assim para você pensar em melhoria de UX, né? O que pode ser feito nesse caso, seria um caso mais, por exemplo, da justiça ou do serviço público, né, em geral. Bom, legal. Bom, um serviço que ele já está no ar, ele já traz muitos dados para a gente. Porque quando você está numa startup ali, eu tenho uma ideia de um novo controle remoto. Eu vou fazer um controle remoto de um botão só. Nunca teve no mercado, nunca ninguém usou, nunca ninguém teve esse produto. Então, se o produto já está consolidado, é mais fácil de você já ter ferramentas por trás. Por exemplo, Clarity, Smart Look, que você já começa a observar como que as pessoas estão usando no momento, né? Então, tipo, se as pessoas já estão usando, já é ótimo, porque você já está vendo como que elas estão usando. E você já vai vendo oportunidades de melhoria. E outro ponto é, às vezes, a gente acha melhor construir um carro do zero do que ir lá arrumando aos poucos. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer pequenas melhorias, sabe? Se a gente não tem um feedback, né? Se o erro não está claro para as pessoas, já é muito você dar um feedback, dar um cenário de erro. Então, dois conselhos que eu dou: fazer colocar essas ferramentas de monitoria, Analytics, Clarity, Smart Look, e aplicar as 10 heurísticas. Posso passar o link das 10 heurísticas, que você vai vendo cada parte do sistema. São 10. Você vai passando. Tem feedback do usuário? Tem cenário de erro? Tá fácil de usar? Tá compreensível? Então, vai passando isso e você consegue gerar relatório e vai vendo qual parte da ferramenta está precisando de uma urgência. Mais ou menos isso. Consegui ajudar? Sim, isso mesmo. Obrigado, Jorge. Hélio, pode falar. Oi, bem, primeiro parabéns pela apresentação, foi muito legal. Eu queria saber de você se existe, se você conhece alguma legislação ou alguma recomendação, alguma coisa legal que eu sei que de acessibilidade tem, mas de usabilidade, pelo menos até hoje eu não sei se tem. Porque aqui no Poder da Judiciária você pode dar mil razões para as pessoas fazerem que o negócio é bom, melhor para o usuário, mas ninguém atende muito, não. Mas é tudo por força de lei, né? A boa vontade aqui não impera, o que impera é a lei, né?
Sou designer da comunicação social, então tudo que você falou para mim não são conceitos novos, mas que a gente tenta aplicar aqui, mas volta e meia um gestor diz, não, isso tem que estar lá para desse jeito. Mas a linguagem pode ser diferente, a modo de apresentação pode ser diferente, e ninguém quer trocar, parece que a gente está arrancando o braço do filho da pessoa. E, na verdade, é só deixar para o usuário um pouco mais interessante a coisa, né? Então, eu queria saber de você se tem alguma coisa assim, se tem algum movimento que você conheça que tem essa... Eu sei que linguagem simples tem, eu sei que a acessibilidade tem, mas agora usabilidade eu nunca vi. Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar nesse sentido, tá? Obrigado. Ah, legal. É bem isso, né? Tipo, eu tive uma matéria de acessibilidade e, primeiro, a gente pode imaginar um triângulo ali, né? Tipo, primeiro dói em você vendo um colega teu que não tem uma visão 100% se batendo no serviço. Mas é bem o que você falou, é acessibilidade. Depois vai dar vergonha, depois, vamos melhorar um pouquinho. Mas só quando chega a lei parece que muda, né? Nos Estados Unidos, o site que você não tem algumas... Eles têm lá um monte de normas e se o site não prevê isso, é multado. A Rihanna, se eu não me engano, já foi multada não sei quantas vezes porque as pessoas não estavam conseguindo comprar o show dela. E a Domino's, ela prefere pagar a multa do que mudar o site dela. Então tem uma briga gigante lá nos Estados Unidos por causa disso. Na Europa também, existem muitas leis. No Brasil, é muito fraco as leis quanto a isso. A gente tenta usar boas práticas só. Eu não conheço nenhuma lei sobre a usabilidade, sobre a gente passar por isso, mas eu acredito que muito, muito dessas facilidades, desses contrastes, desses feedbacks, estão atendidos lá na WCAG. Então, é um bom começo você tentar passar por todos lá, o robusto, compatível, tentar passar por todos aqueles, e o teu site vai estar mais fácil. Mas, infelizmente, não conheço nenhuma lei e entendo o teu sofrimento quanto a isso. Mas é uma iniciativa aí até de nós designers, né? A gente conseguir se fortalecer e conseguir comprovar através de dados, né? Se você consegue comprovar através de dados para as pessoas que as pessoas não estão conseguindo usar aquilo, já é um bom argumento. Se você consegue comprovar que as pessoas estão ligando muito e para você ter uma central de atendimento de 60 pessoas é bem mais caro do que você ter um estúdio de UX, talvez ou pega na lei ou pega no bolso, né? Então talvez seja 2 pontos aí que pode ser um partido para você. Exato. Ó, como o nosso tempo está acabando, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Essa vai vir do time de dev, tá? O Renato Mestre pergunta assim: nós programadores nos orientamos muito pelo raciocínio lógico. Tudo é sim ou não, certo ou errado, pura dicotomia. Mas o X está entre a lógica e a arte. Pergunto: de que maneira podemos facilitar a aplicação de X para quem se pauta em regras, metas, métricas e saber se está indo pelo caminho certo? É bem legal isso mesmo. Eu antes trabalhei muito tempo como front-end e designer. As minhas decisões às vezes eram baseado. Sempre eu acabava pesando para um lado. Não, agora é mais rápido, eu preciso desenvolver o front rapidão, depois eu faço como eu projetei lá no design. Eu concordo que você ainda fale que o design é lá um pouco pela arte. A Roseli está com o microfone ligado. Eu estou procurando quem é que está para desligar. Roseli. Consigo travar ela? Obrigada. Bom, e sempre até tem uma rixa aí que o programador não vai gostar do que o designer fez, o designer não vai gostar, mas eu trabalho hoje em dia muito em comunhão com os programadores. E como eu passei aqui, é um pouco de arte, sim, para a gente saber um pouco a cor, ter um pouco mais a sensibilidade, mas hoje em dia o design está muito mais baseado em dados, em ferramentas, e não no que eu acho que é bom, né? Como eu falei lá, eu estou desenvolvendo um produto para a farmácia do SUS. Não sou a usuária, não pego o remédio, eu não sou essa pessoa. Então eu uso os dados dela, eu uso
as minhas entrevistas, todo o meu discovery, todo o meu planejamento, para daí tomar decisões. A gente tem muito no mercado, né, as decisões baseadas no achismo pessoal ali, né? Então a gente não tem que se basear no que é design, no que é programação. Acho que tem que estar em conjunto, né? Mais ou menos essa é a pergunta, né? Trabalhar unidos com isso. Acredito que sim. Se o Renato quiser falar alguma coisa. Perfeito, beleza. Então é isso. Jorge, de novo, muito obrigado, parabéns, foi muito bom, verdade, e obrigado pela presença de todos vocês.